Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, o Senhor sabe de nossas condições, de nossas forças. O Senhor conhece, ó Deus, nossa vida. O Senhor conhece o profundo de nossos pensamentos e as intenções de nosso coração. A Ti não são ocultas, Senhor, porque, como disse Davi, Tu podes sondar nossa alma, nosso coração, nosso ser no mais profundo. E antes que haja em nós palavra, o Senhor já as conhece, porque Tu és Deus e nada se furta do Teu olhar, nenhuma ação, nem mesmo o piscar de olhos de uma mosca, ela passa despercebida ou despercebido, porque Deus conhece todas as coisas. Por isso és Deus. E bem sabes que estamos reunidos aqui nesta noite quente, calorosa, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar, nos dar uma porção nesta noite, Pai, e que mesmo aqueles que nos visitam possam levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e que algo possa ser dito, Senhor, que desperte cada semente eleita, cada coração, também aqueles que nos assistem pela internet. O Senhor queira abençoar e guardar e enriquecer, ó Deus, a alma de cada um. Tua palavra diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então queremos agora dar lugar a Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. É Lucas 14. Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler sobre a parábola da grande ceia. Versículos do 15 ao 24. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, especialmente aqui em Lucas, nesta parábola diz: mandou o seu servo, singular. Mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Podem se assentar. Eu quero que os irmãos coloquem ali o título desta pequena palavra. Penso que não vou ocupar muito tempo. É a reunião na grande tenda. Depois ela fica ali e vai ser colocada no nosso canal
na internet e outras pessoas podem assistir também. E para alguns pode ser novo este assunto, mas no simples fato de eu ter citado o título desta maneira, chamará a atenção de muitas pessoas da mensagem, porque existe uma doutrina sobre essa grande tenda, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A reunião na grande tenda. Havia uma formalidade, diz o profeta, lá no Oriente, quando uma festa acontecia, havia um proceder, era que o dono da festa, o pai de família, o pai do moço que estava para casar, ele distribuía então os convites, e este servo saiu a distribuir os convites. Porém, cada um disse: olha, diga para teu senhor que eu não vou, eu tenho um compromisso maior. Eu comprei uma junta de bois, eu comprei um campo, justamente nessa data eu tenho um compromisso, eu casei, eu vou sair de férias. E um a um começaram a dar desculpas, a excusar-se. E o servo veio e disse: olha, houve uma rejeição pelo convite, pelo vir a essa grande festa. Então disse: traga os que não foram convidados, leva o convite para eles e façam eles vir, e para que a minha casa se encha. E quando chegavam os convidados no local, no grande, vamos dizer, no grande edifício, no barracão, ali na tenda, debaixo da lona, onde fosse a festa, havia um lugar de entrada, e nesse lugar de entrada havia alguém com as vestes nupciais. Ninguém estaria naquela veste com a sua própria roupa, mesmo que ele tivesse dinheiro para comprar um terno muito caro, um vestido de festa, ele teria que passar pela porta, ele teria que tomar a veste nupcial, e ele se vestia com aquela túnica. E disse Shimon Brana na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Se você está lendo, você vai encontrar essa parábola ali. O irmão Brana disse que aquela vestimenta escondia tudo o que a pessoa era, porque ali ele poderia ser um trabalhador braçal, ninguém ia julgá-lo por sua roupa, porque ele estava com uma túnica, o doutor estava com uma túnica, cada um vestia uma mesma roupagem. Nós fomos convidados para vir para Cristo, para se alimentar da palavra. Veio um convite, os dignos não quiseram, mas você aceitou. Você está aqui se alimentando da palavra. E quando se vem a Cristo, Ele entrando pela porta, não por algum outro lugar, mas entrando pela porta corretamente, porque Jesus falou dessa mesma parábola, e nós vamos ler mais na frente em São Mateus, que quando chegou o dono da festa, o Senhor, o rei, ele encontrou alguém ali que não estava com a veste nupcial. Ele estava ali com a sua roupa comum, o seu terno de linho, ou Oxford, ou de microfibra. Eu disse: amigo, como entraste aqui, não tendo a roupa nupcial? Disse o profeta: ele não passou pela porta, ele não passou pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava na festa de Jesus, ele queria estar na festa de Jesus, ele queria se alimentar da palavra, mas ele não passou pela porta, como disse Pedro, abrindo a porta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, entrando pela porta, recebe-se uma vestimenta, o Espírito Santo. E o Espírito Santo na minha vida, na tua vida, na vossa vida, em nossa vida, não nos faz diferentes uns dos outros. Não, o profeta diz assim: aquele bêbado que aceitou a Cristo,
há 10 minutos atrás, eu não sou maior do que ele. Somos iguais perante Deus. Se ele passou pela porta, se ele recebeu o batismo do Espírito Santo em sua vida, se ele recebeu um novo nascimento, ele recebe essa roupagem e ninguém vai julgá-lo. Amém? Agora, quando chega o dono da festa e vê aquele homem naquela condição, disse o profeta: ele entrou por alguma porta lá atrás, ele entrou por algum lugar, algum credo, algum dogma. E o que disse o senhor da festa? Amigo, como entraste aqui não tendo as vestes nupciais? E ele emudeceu, ele ficou sem respostas, sem palavras. E ele disse: atai-o pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. O que é isso? Que parábola é essa? É uma parábola que está acontecendo agora. Porque veja, quem é achado de forma indevida nessa festa, neste lugar, quem é achado de forma indevida é lançado na grande tribulação. Ele ama Jesus, ele quer Jesus, ele gosta de estar com Jesus, mas ele não está de forma correta na grande festa. Continuando aqui, como falamos, ele enviou um servo no entardecer, enviou um servo com uma mensagem, convidando todos que quisessem vir. E ao contrário de querer vir, disse Jesus: forçai-os a entrar. Os dignos não quiseram, os dignatários não quiseram, os grandes nomes de denominação, os 300 ministros da Associação Ministerial de Chicago conversaram com o profeta e disseram: irmão Brana, se você provar pela Bíblia que o batismo correto é em nome de Jesus Cristo, nós nos batizaremos, ensinaremos isso ao nosso povo. O profeta se reuniu com eles, provou pela palavra que o batismo bíblico é em nome de Jesus Cristo. Ali estava o servo estendendo o convite. Eles viriam, os cabeças das igrejas, trariam todo o seu povo, mas eles cumpriram sua palavra, eles se batizaram em nome de Jesus? Nunca! Eles rejeitaram, eles deram suas desculpas. Temos nossas organizações, temos nossos compromissos, temos nossa palavra a zelar. O que é mais importante do que zelar com o compromisso com Deus? Aí eles rejeitaram. Ele foi lá no teu bairro, no teu valado, na tua rua, você sem condição, e te chamou, e você veio, e você está aqui se alimentando. Porque na festa, o que tem numa festa? Tem comida, tem a ceia, as bodas, aquele grande casamento. Estamos aqui comendo da palavra, do maná escondido, comendo do livro aberto, comendo da carne do Filho do homem. Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Estamos nos alimentando não de um homem suas palavras falharão, mas estamos nos alimentando de Cristo. Cristo o Verbo, Cristo a palavra. Então estamos em um lugar. E agora eu começo a caminhar para o ponto que eu quero chegar. Nós estamos em um lugar, porque aquilo era uma parábola. Todos deviam passar pela porta. Na porta entregava-se uma vestimenta. Disse o profeta: quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele cuida de seu rebanho.
Aleluia. Então esse lugar, aquela parábola aponta para um lugar que nós devemos chegar, que nós devemos ir, que nós devemos estar. E esse lugar não é um lugar físico, este lugar é um lugar espiritual. Você concorda comigo? Não é um lugar que geograficamente alguém possa chegar. Não é um lugar como que em Jerusalém, como que nos Estados Unidos, como que na África. Não, é um lugar. Este lugar é o único lugar provido por Deus para a adoração. O único lugar provido por Deus para a adoração. Vamos ver a mesma parábola em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 11 em diante. É a mesma parábola, contada por Mateus e lá narrada por Lucas. Versículo 11. O versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A conclusão da parábola: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, este único indivíduo aqui na parábola, ele não representa só uma pessoa, mas representa muitos. Era somente um na parábola que estava ali sem a veste nupcial, mas esse um representa muitos, porque é o que Jesus disse: muitos são chamados, muitos receberam o convite, muitos ouviram a mensagem, muitos se batizaram em nome de Jesus, muitos acreditaram no servo que foi enviado, muitos vieram, se batizaram em nome de Jesus e até nasceram de novo. Mas o pleno batismo do Espírito Santo não para no novo nascimento. Ele tem que ter fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, as 7 naturezas do Cordeiro. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Perguntaram ao irmão Brana: a noiva se reunirá em um lugar? Porque existe um dito, para não dizer uma doutrina, no meio do próprio povo da mensagem, que a noiva tem que se reunir em um lugar físico. E esse lugar, dito por alguns, é em Israel, em Jerusalém, ou é no oeste, nos Estados Unidos, ou em Jeffersonville. E nesse lugar haverá uma grande tenda. Chegamos no nosso assunto. Haverá uma grande tenda. Quantos já ouviram isso aqui? Os antigos da mensagem sabem do que eu falo. E nessa grande tenda estará ali o mensageiro. E para alguém receber transformação de seu corpo, tem que estar naquela reunião. Então ali o profeta irá orar por aquela pessoa que é parte da noiva, mas lhe falta um braço ou é defeituoso. Então ele vai orar e aquele irmão vai receber uma cura, então receber a transformação. De onde surgiu isso? De uma visão que Deus mostrou ao profeta de uma grande tenda.
E essa tenda tem a ver com a terceira puxada, com a terceira etapa, que é a terceira parte do ministério do tempo do fim. E perguntaram ao profeta: se reunirá a noiva em um lugar? E ele começa a dizer: terá que ser, a pergunta, terá que ser no oeste? Teremos que nos mudar para Tucson, lá onde a nuvem apareceu, onde os 7 mensageiros apareceram. Por isso há um dito, novamente, para não dizer uma doutrina, que o mensageiro tem que retornar para cumprir isso. Então, o irmão José, que trabalha lá na Librelato, vai ter que arrumar dinheiro, vai ter que pedir folga, vai ter que comprar passagem de avião, fazer visto, porque olha, o profeta ressuscitou, já compraram a tenda, já está armada, é 40 dias só, hein? Para orar pelo povo que pertence à noiva, e esse povo então, através da oração, vai receber a transformação. Sim, se Deus, segundo o parecer de alguns, não tem poder para transformar um irmão, uma irmã paralítico, talvez numa cadeira de roda, faltando uma perna, ou seja o que for, se Deus não pode operar dessa forma, então eles colocam tudo no mundo natural. E se é no mundo natural, vai ter que ir de avião. Correto? Agora nós estamos mostrando pela Bíblia o que é um lugar, onde acontece essa reunião. Que tenda é essa? Que lugar é esse? Então, as pessoas não entendiam já no tempo do profeta pregando, não entendiam as visões e as colocações, e principalmente a visão das 3 puxadas. A noiva terá que se reunir em um lugar? Por fim ele disse: sim, a noiva se reunirá em um lugar. Porque já no tempo do profeta, teve irmãos que venderam suas propriedades, guardaram dinheiro, se mudaram para o norte de Tucson e ficaram por lá, vivendo lá, porque disseram que o arrebatamento ia acontecer só para aqueles que vivessem lá. E até tinha um slogan chamado pessoal, o povo da chuva tardia. Irmão Branham, a noiva se reunirá em um lugar? Por fim ele disse: sim, ela terá que se reunir em um lugar. Esse lugar é Cristo, a palavra. Esse é o lugar. É passar pela porta, é se batizar em nome de Jesus Cristo, é ter o novo nascimento, é começar a vestir esta roupagem espiritual que esconde o velho homem, que esconde a velha natureza, que deixa isso lá debaixo dessa grande proteção, essa cobertura. Em Apocalipse 12, João vê uma mulher é igreja na Bíblia, uma mulher vestida do sol. Quem é o sol? O sol é Cristo, o sol é a palavra. Aleluia. Essa é a vestimenta. E essa vestimenta que nós estamos usando não é uma vestimenta que mandamos fabricar, não é uma vestimenta que talhamos, que achamos uma nova revelação, um novo molde. Não. Nós somos o Eliseu que aparece após Elias. Porque a Bíblia repete-se: depois de Elias aparece Eliseu. Eliseu caminhou por um longo tempo, diz o profeta, usando o manto de Elias que ele deixara cair. Elias, antes de subir ao céu, antes de deixar Eliseu, ele deixa cair seu manto. E Eliseu vestiu o mesmo manto de Elias. Agora, diz o profeta, o manto ficou meio largo para ele, não se adequava corretamente. Ele não mandou um manto num alfaiate, corta aqui a manga, aperta, frouxa aqui, não. Ele cresceu, ele foi crescendo, até que um dia ele vestiu o manto
estava corretíssimo para ele. De início nós pegava esse manto, essa palavra revelada, isso que foi deixado cair pelo sétimo mensageiro, e falando em deixar cair, ele diz, se não me falha a memória, no primeiro selo: vou deixar cair uma coisinha aqui. Talvez muitos ministros não queiram isso em suas igrejas, eles podem preferir não querer, mas eu vou deixar cair algo aqui. E eu digo, irmão Brana, nós apanhamos esse algo. De início ficou muito largo, nós não conseguíamos ajustá-lo, mas nós crescemos na fé, crescemos na graça, crescemos no conhecimento de Cristo, e agora esse manto encaixa-se perfeitamente. Estamos nesse lugar. Se reunirá a noiva em um lugar? Sim, esse lugar é Cristo, esse lugar é a palavra. No sétimo selo, no parágrafo 291, eu vou ler a visão das 3 puxadas. Agora, ele vai contar sobre a visão, e eu vou ler. Eu estava de pé, ele me falou, disse: agora faça a sua primeira puxada. Nós somos familiarizados com o linguajar da mensagem, mas algumas pessoas nem mesmo sabem o que é puxada. É porque o profeta, o homem de Deus nesse tempo, o sétimo mensageiro, o irmão William Marion Branham, ele teve em seu ministério 3 etapas. E essas 3 etapas aparecem nesta visão que é chamada de puxadas. Por que puxadas? Porque ele estava pescando, e Jesus disse para os discípulos: vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vos farei pescador de almas. Então ele estava pescando, e o anjo disse: faça a tua primeira puxada, e quando você o fizer, o peixe correrá atrás da isca. Disse: então observe sua segunda puxada, porque ali terás apenas peixe pequeno. A primeira puxada veio peixe pequeno. O que era a primeira puxada? O ministério de cura divina. Ministério de cura divina não atrai eleito. Eleito não fica boquiaberta e todo confuso quando vê os milagres e até maravilhas, porque Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que cumpre a palavra, aquele que obedece, aquele que passa pela porta, que toma o batismo, que toma o novo nascimento, que toma a nova vida, que crê em toda a palavra, que obedece toda a palavra. Porque muitos dirão, voltando ao que Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. A palavra conhecer na Bíblia, ela é muito mais profunda do que nós a concebemos como um conhecimento, a consciência de um assunto. A palavra conhecer é como diz a Bíblia: e conheceu Adão sua mulher, e ela teve um filho, e voltou a conhecer, e ela teve outro filho. Nunca vos conheci, nunca tive intimidade com vocês, porque quem é Jesus? O esposo. Quem é a igreja? A esposa. Onde ele vai lançar sua semente palavra, para nascer um novo homem, uma nova criatura. Podem esses ossos viver? Eles viveram, veio o sopro de vida. Então nunca vos conheci. Vocês nunca quiseram ter intimidade comigo.
vocês nunca deixaram ter um relacionamento com vocês, íntimo, pela palavra. Não sejamos carnais, sejamos espirituais. Por isso a Bíblia é cheia de episódios de casamento, de histórias, e como o livro de Cantares de Salomão, que é um livro poético, e sem o Espírito Santo a pessoa pensa que é um livro carnal. Salomão falando palavras amorosas para sua rainha, para sua esposa, e ela responde: ó meu amado, eu te procurei pela noite, não te encontrei, estava desalentada, perguntei pelos guardas, onde está o meu amado? Mas de repente o amado chega. O amado esteve ausente nas eras, na noite. Perguntei para os mensageiros, mas houve o sétimo que disse: ali está ele. É ele e os 7 selos, ele está naquela nuvem. O nosso amado, o nosso Cristo, o nosso Cristo palavra. Agora veja, a primeira puxada, cura, peixe pequeno. A segunda puxada, revelação dos segredos dos corações. Você vem de tal cidade. Agora há pouco eu ouvi um ministro conhecido, famoso aqui no sul, dizer: olha, irmãos, ficam falando sobre a terceira puxada, a segunda foi muito mais importante. Mas como mais importante se o profeta diz ao contrário? Porque se encanta com aquilo que o meu brother disse assim: as pessoas amam os sinais, mas não gostam da voz. Ele disse assim: um sinal ele não tem efeito se não há uma voz por trás dele. Quando você vai chegando em uma cidade, você vê os sinais, começa a vir as placas da Ford, da Volkswagen, do hotel tal, do restaurante, da loja tal. São sinais que a cidade está logo ali. Cidade tal a tantos quilômetros, são sinais. E você se alegra quando vê os sinais. Você está cansado, viajando, talvez pensa: será que eu estou na rodovia certa? Faz tempo que não vejo uma placa, será que eu estou correto? Mas de repente você começa a ver os sinais. Oh, graças a Deus, aí está o sinal. Hotel tal, posto de gasolina, a Volkswagen não sei o que, rodovia tal, em tal cidade. Mas quando você entra na cidade, você não fica procurando placa. Não, você chegou no destino. Você passa pelo restaurante, você não quer chegar pelo posto, pela a firma de carro que tinha a propaganda lá. O teu destino está ali, o que você procurava está ali. Então diz o profeta: as pessoas amam os sinais, e pessoas, por não entenderem o que significa, o que é essa terceira puxada, essa terceira etapa, a terceira puxada que fisgaria os peixes grandes, os eleitos, então se encantam com a segunda, porque a segunda era assim: fazia uma fila de pessoas e vinha alguém aqui. E nós temos o filme O Fundo Clama o Fundo, além dos livros que podemos ler, mas temos o filme. Eu não lhe conheço, não é, irmã? Somos estranhos um para o outro, não é verdade? Mas você crê que ele está aqui e ele conhece tanto eu como você? E ele começava a travar uma conversa com aquela pessoa. De repente eu a vejo bem mais jovem, eu a vejo em um acidente, e através desse acidente você adquiriu uma enfermidade, um câncer, está em teu lado esquerdo. Eu vejo você examinada por um médico. Assim era a segunda puxada. Aparentemente, aos olhos de todos, o ápice do ministério de William Branham. Mas aquilo só fisgou o peixe pequeno. Pessoas que queriam cura, pessoas que queriam soluções para a sua vida. Porque a terceira puxada, o que é a terceira puxada? A abertura da palavra. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o profeta diz:
E a própria terceira puxada tem 3 etapas: a abertura da palavra, o poder da palavra falada e a pregação aos eternamente perdidos. Assim como Noé esteve 7 dias com a arca ali, mas a porta cerrada antes que a chuva caísse. Ninguém mais conseguia entrar, mesmo que a arca estava ali. Agora dizem, olha, o mais importante é a segunda, foi a segunda puxada, onde as grandes revelações foram descortinadas, e os corações e os pensamentos, e até mesmo as coisas escondidas que as pessoas tinham, vinham à luz. Mas o profeta disse que não, que foi ao contrário, que a terceira puxada foi o ápice, foi a esfera mais alta, porque a terceira puxada, a abertura da palavra, te fisgou. E pessoas dentro da mensagem, por não entenderem isso, ficam confundidos quando vejam, ou quando veem Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Padre Fábio não sei das quantas, realizando sinais, e disse Jesus, e até mesmo maravilhas e prodígios, dons e vocação são dados sem arrependimento. Sem arrependimento. Agora, a terceira puxada tinha que passar pela porta para recebê-la. Era uma classe especial de pessoas, tinha uma roupagem especial. Se não estivesse com a roupagem especial, na parábola aparece um homem repetindo, mas Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos receberam o convite, estavam ali, mas vão ter que encarar a tribulação. Deixa eu terminar aqui, ou seguir. Então observe sua segunda puxada, disse o anjo. Era uma visão que ele estava tendo. O que é visão? Visão é como um sonho, só que a pessoa não está dormindo, está acordada. E aquilo que o profeta também via das pessoas que vinham na fila, eu vejo você mais jovem, eu vejo você sendo examinada por um médico, você vem da cidade tal, o número da sua casa é número tal, e assim por diante. Ele estava vendo uma visão, correto? Porém era visão tratando das coisas naturais. E a gente começa a falar, vai vindo coisas, né? Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, primeiramente ele falou com ela e falou, dá-me água para beber. E travou uma conversa com ela de coisas naturais. E depois ela disse assim, mas o poço é fundo, como que tu vais beber? E ela disse assim, nem era bom eu estar conversando contigo, eu sou uma samaritana, tu és um judeu. E daí ele começa a falar de coisas espirituais, porque fala, vai e busca teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus, sendo o profeta dos profetas, na sua segunda puxada ali com a mulher, diz assim, disseste bem, não tens marido, porque eu vejo, tivesse 5 e o 6º que tu vives agora não é teu marido. Ela disse assim, vejo que és profeta. Ela caminhou na primeira puxada. Na primeira puxada falava só de água, de matar a sede, resolver problema, de coisas naturais, de ordem no casamento, no lar, financeira, saúde. Depois já foi para algo onde pôde revelar o segredo do coração da mulher. Jesus ali na primeira puxada com a mulher samaritana em Sicar, quando os discípulos foram em Samaria buscar provisão, correto? A segunda puxada, ele revelou o segredo do seu coração. E ela disse assim, vejo que és profeta. E todos os religiosos, quando ele falava isso, eles diziam assim, eu bem ouvi meu sacerdote dizer que tu és um adivinho, que tu és um Beuzebu, príncipe dos demônios. Era o que falavam dele, quando ele manifestava esses sinais. Mas ela disse assim, vejo que tu és profeta.
E eu fui ensinada, mesmo que ela era uma mulher de má fama, com a vida toda enrolada, mas ela conhecia a palavra. E eu fui ensinada que quando o Messias vier, ele vai realizar essas coisas, porque ele traria os sinais. Aí na terceira puxada de Jesus com a mulher, ele abriu a palavra para ela. Ele disse assim: mulher, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Aleluia! Glória a Deus! Aquela mulher com a vida toda torta, ela pôde passar por essas etapas, coisa que sumo sacerdote, que Anás, que Caifás, que Gamaliel, que Nicodemos não conseguiram caminhar, não conseguiram ir. Nicodemos era príncipe em Israel, era um professor em Israel, um ministro da palavra em Israel. Foi ter de noite com Jesus, porque tinha vergonha de ir de dia e ser visto pela clã que ele pertencia, ser visto conversando com Jesus, que falava uma doutrina estranha lá. Aí ele foi de noite. Ele disse assim: ele não falou só ele, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Ele disse assim: mesmo que eles ficam falando diferente, mesmo que eles ficam ensinando o povo para não ouvir, para não assistir pela internet, para não dar importância, mesmo que eles ficam amedrontando o povo, dizendo que tu és Beuzebu, chefe dos demônios, mas nós sabemos que és vindo da parte de Deus, porque nós lemos os parágrafos, eles têm as mensagens. E agora vocês se viram comigo, né? Eu sou assim, né? Bate lá e cá. Nós sabemos, disse Nicodemos, que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for contigo. Como que esse negócio é falso se está mudando a vida dos jovens? Como que esse negócio é falso se está avivando o povo? Como que esse negócio é falso se está trazendo uma alegria na palavra? Se está levando as pessoas a ler mais, a ter mais desejo de servir a Deus? Sabemos que isso é de Deus. Mas foi de noite, porque tinha vergonha e receio de conversar com Jesus. Aí Jesus começa lá embaixo com ele: Nicodemos, necessário te é nascer de novo, Nicodemos. Mas como que pode, mestre? Eu sou um homem velho, tenho que entrar novamente no ventre de minha mãe. Esse Nicodemos, faz tanto tempo que tu é da mensagem, Nicodemos. Tu és príncipe em Israel e não sabe essas coisas pequenas? E se eu te falar de coisas profundas, disse Jesus? E se eu te falar do Filho do Homem que está no céu? Você vai na Bíblia e lê, foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, e se eu te falar do Filho do Homem que está no céu, e que vai descer do céu, e Jesus trava um diálogo ali, mas ele disse que está no céu. Nicodemos saiu dizendo assim: olha, eu já vi uns pregadores dessa nova revelação aí, dizer que o Filho do Homem está na terra, mas eu conversei com ele, eu li todas as mensagens, e ele disse que o Filho do Homem está no céu. Jesus propositalmente, deixa eu arrumar aqui, de propósito, ficou melhor, né? Ficou melhor. Jesus deixou ele mais cego ainda, porque o Filho do Homem estava ali na frente dele, olhando dentro dos olhos dele, e ele não viu nem a primeira e a segunda puxada de ordem correta. Aí Jesus complicou a vida dele mesmo. Tu és mestre, não entende nem a primeira e a segunda puxada? Eu não vou mostrar a terceira para ti, coisa nenhuma. E para a mulher ele mostrou. Aleluia!
o grandão da mensagem no Brasil, seja onde for, em Santa Catarina, ele não mostra. Mas para uma mulherzinha, uma igreja do beco, ele mostra, ele se revela. Aleluia. Agora veja, então observe tua segunda puxada, porque ali terás apenas peixe pequeno. Ele disse, então a terceira puxada o apanhará. A terceira puxada vai apanhar peixe grande. E os peixes nos rios gelados que o irmão Branda pescava eram trutas, trutas arco-íris, trutas com o arco-íris nelas, trutas com o arco do pacto nelas, trutas eleitas, trutas predestinadas. Agora o anjo falou para ele, olha, a primeira e segunda puxada é peixe pequeno. Todos aqueles sinais, todos aqueles prodígios, 30 e poucos anos de ministério, é só peixe pequeno. E todos aqueles ministros se reuniram ao meu redor, ali na visão, ali na barranca do rio, vamos dizer, e diziam, irmão Brana, sabemos que você pode fazê-lo, aleluia, irmão Brana. É aí onde eu sempre fico amarrado, com um grupo de pregadores, vem? Eu amo as pessoas, elas querem que você explique tudo, isto, aquilo. Então ele explicava, como diz no Rio Grande do Sul, tintim por tintim, explicava todas as coisas, e formou um bando de personificadores. E ele explicava que na primeira puxada pegava na mão da pessoa, então sentia uma vibração e orava pela pessoa, e muitos ministros, pregadores saíam das reuniões pegando na mão das pessoas e de repente começavam a sentir tremorizinhos, e formou um bando de personificadores, e cada um começou a ter visões, e Deus me mostra nessa noite aqui, e você vê os imitadores hoje. Deus está me revelando que tem 3 pessoas aqui que estão com uma terrível dor de coluna. Onde estão essas pessoas? Se eu começar a revelar aqui, eu vou até uma certa altura, hein? Uma dor de cabeça que começa por aqui, vai por aqui. Nós andamos com dor de cabeça, andamos com dor na coluna, andando com problema. É só ter um pouco de psicologia, e me permita a expressão, malandragem, e se consegue as coisas. Não que Deus não seja capaz de mostrar, Ele é. Mas Deus quer mostrar, e está mostrando, é a sua palavra. Porque essas coisas só atraem interesseiros para resolver seus problemas terrenos, seus problemas de ordem familiar, de ordem financeira, para ter uma vida boa aqui na terra. A vida aqui na terra não é boa. Nós estamos enjoados dessa vida. A boa vida é com Cristo. Aleluia. Agora, vamos seguir aqui. Eu disse, tudo isso na visão, né? Bem, eu disse, eu não sei, eu disse, eu entendo de pescaria. Eu disse, agora a primeira coisa que você faz, então na visão, o irmão Branda começou a explicar como que se pescava. E aqueles homens que estavam ali na barranca do rio, vamos dizer, diziam, irmão Branda, você é um grande pescador, aleluia, glória a Deus. Veja, ali era o ministério do profeta, era ele explicando como que acontecia as curas e as revelações, correto? E ele dizia, você precisa sonhar para ter um sonho. Agora um vidente, um profeta, ele tem a sua consciência e o seu subconsciente unidos. Então, e ele explicava, e o anjo disse depois, explicaste demais nas primeiras puxadas, não vá ficar explicando a terceira. Por isso ele falou de uma maneira que só o eleito entende.
entendo de pescaria. Eu disse: a primeira coisa que você faz, aqui está a forma que é feito. Você vê todos os peixes por ali, você tem que puxar a isca. Bem, esta é exatamente a tática da pescaria. Então eu disse: puxe a isca. Agora vocês virão quando eu puxei a isca a primeira vez, agora o peixe foi atrás dela. Mas eles eram pequeninos, e é exatamente assim como eles estavam pegando. Então eu disse: vocês estarão estabelecidos. E eu a puxei na margem e peguei um peixe, mas ele parecia uma pele sobre a isca, era tão pequenino. Então eu estava ali de pé e algo disse: eu lhe disse para não fazer isso. Eu comecei a chorar. Toda a linha estava embaraçada ao meu redor. E estava ali de pé chorando, com minha cabeça inclinada. Eu disse: ó Deus, me perdoe, eu sou uma pessoa estúpida. Senhor, me perdoe, eu estava com aquela linha. Ele tentou explicar, e a linha se embaraçou toda. E aquilo que eu tinha na minha mão era um sapatinho de nenê. A vara de pescar, na visão, se mudou para um sapatinho de nenê, mais ou menos desse tamanho. E eu tinha aquele cordão, era como que da grossura do meu dedo, o cadarço, mais ou menos de meia polegada. E os ilhós daquele sapato eram mais ou menos do tamanho menor do que um 16 avos, provavelmente de uma polegada nos ilhós. E eu estava tentando amarrar aquele sapatinho com aquele grosso cordão de uma polegada. E uma voz disse: você não pode ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. O que simbolizava o sapatinho agora? Os bebês pentecostais, que só estavam atrás de cura, atrás de sinais, e cada um queria ter um ministério de pegar na mão e curar as pessoas, e de ter revelação. Eram os bebês pentecostais. E logo então, uma voz disse: deixe-os de um lado. E logo então ele me tomou e me levou para cima e me assentou bem no alto, onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral. Chegamos no ponto. A terceira puxada, ela não mais acontece na beira do rio, na pescaria. Ela passa por aquele intervalo do sapatinho e o desespero do profeta tentando colocar o cadarço grosso no pequeno sapatinho e chorando. Era seu ministério. Ali chegou um ponto que ele viu que estava em problemas. Porém, na visão, o anjo o levou para cima. Levar para cima é subir na revelação. E me assentou bem no alto, onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral, de algum tipo. E eu olhei e havia algo como uma pequena caixa, um pequeno lugar ali do lado. E eu vi que aquela luz estava falando com alguém acima de mim. Aquela luz que você vê ali na foto. Ela desviou rapidamente de mim assim e foi até aquela tenda. E disse: eu te encontrarei ali. E disse: esta será a terceira puxada. E você não vai contar isso a ninguém. E no Quênio Sabino, lá na montanha, ele disse: quando a espada caiu na mão, esta é a terceira puxada. Então o que é a terceira puxada? A espada na mão. A espada é a palavra. Onde que isso acontece? Em um lugar, em um grande edifício, uma grande tenda, que não é físico. Agora está o erro daqueles irmãos que colocam em 30, 40 dias futuro, o profeta voltando e tendo que ter uma tenda para cumprir isso aqui. A pescaria, o caniço, a linha, o anzol, o rio, o peixe, era símbolo
da primeira etapa do ministério. A segunda parte da visão, o caniço, o anzol, a linha, a isca, o rio, o peixe, era a segunda etapa do ministério, correto? A terceira parte da visão, a catedral, se a primeira parte era símbolo, a segunda parte era símbolo, a terceira parte da visão é símbolo. Não é literal. Quando Jesus falou da ceia, do lugar onde havia o homem sem a vestimenta nupcial, eram símbolos. É um símbolo. Nós somos chamados para esta grande tenda, para esta grande catedral. Todos da mensagem, escute, todos da mensagem estão neste grande edifício, nesta grande tenda, debaixo dessa grande cobertura, onde se passa pela porta, se toma o batismo em nome de Jesus, amém? Agora veja, ele viu na visão que dentro da tenda havia um quartinho, um lugar secreto, onde ele diz, em outras mensagens também, onde as pessoas entravam no quartinho, estavam todos na tenda, mas entravam no quartinho, e lá no quartinho recebiam cura. Agora, se é a terceira puxada, não trata-se de cura física. Lá no quartinho, no lugar de intimidade, o quartinho é o sétimo selo, o quartinho é o lugar de esconderijo. Muitas pessoas, disse Jesus, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Me permita falar, escolhido para entrar no quartinho, porque muitos estavam ali como aquele homem estava, mas foi lançado nas trevas exteriores, porque ele era um bêbado, porque ele era uma má pessoa? Não, ele amava Jesus, ele estava na festa de Jesus, ele era uma virgem nécia. As virgens nécias da parábola de Mateus 25, o nome já diz, eram virgens, não eram igrejas ou indivíduos, pessoas mundanas. Não, eram separados, todos na expectativa da chegada do esposo, mas todas tosquenejaram. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz: chegou o esposo, saiam ao encontro dele. Quem disse que o esposo chegou foi a voz, o sétimo mensageiro. Só que as virgens nécias, elas não tiveram luz para ir em direção ao esposo. Elas quiseram ir buscar o Espírito Santo onde não acharam mais. Buscar o Espírito Santo nos montes, fazendo jejum, ficando sem comer até que a chapa não cabe mais na boca. Não é dessa forma. O Espírito Santo é dado para aquele que crê na palavra e a obedece. Tentaram buscar o Espírito Santo lá onde aqueles que vendiam e não acharam mais. Deveriam seguir em direção ao esposo, que o esposo já tinha chegado. Porém, eram virgens. Mas nós estamos nesse grande lugar. Nós conseguimos adentrar no pequeno compartimento. Eu te encontrarei ali dentro. No mesmo lugar que Deus, a coluna de fogo, Cristo, encontrou-se com o profeta, eu e você temos que entrar para ter esse encontro. Ele chegou à estatura de um varão perfeito, e nós temos que chegar também. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é tenda literal, não é sair com um caminhão puxando lona, contratar uma carreta, alugar um terreno e sair dizendo: olha, o irmão Brana ressuscitou, a terceira puxada vai acontecer, nós temos que ir lá. Não, Deus não faz essas coisas dessa forma. Está acontecendo. Por isso dizia o profeta: até onde eu sei, nunca se cumpriu. Por que não havia se cumprido? Sim, nós não tínhamos chegado ainda. Está acontecendo agora, porque agora nós chegamos.
estamos invadindo essa tenda, esse lugar, debaixo dessa cobertura. Ficamos à festa, e ficamos à festa. Olha, irmão, pega um pedacinho aqui de Malaquias 4, que gostoso. Que gostoso. Nós na festa de Jesus, comendo do maná escondido, se alimentando, mas de repente veio um convite para ir no lugar secreto, no lugar onde se consegue cura, transformação, novo corpo, cura para esse velho corpo, que o que resta para ele é a sepultura. Mas eu entrei no quartinho, viu? Eu tive um encontro com aquele pilar de fogo. No mesmo lugar que o profeta esteve, onde ele recebeu as revelações, e ele diz na mensagem dos selos: faz 8 dias que eu estou ali no quartinho, com as janelas fechadas, e de repente ele aparece, e aquela coluna de fogo pendendo sobre mim, e começa a mostrar as revelações, e começa a abrir a Bíblia. Ele disse: a Bíblia se tornou nova para mim. No mesmo lugar, no mesmo quartinho, no mesmo lugar secreto, nós entramos. Aleluia! Aquelas moças que acompanharam Rebeca, por todo o trajeto elas vinham ouvindo Eliezer, porque Eliezer, o servo de Abraão, foi enviado a uma terra para trazer uma esposa para o seu filho Isaque, correto? E quando Rebeca, que foi escolhida, e os irmãos conhecem a história de que ela deitou água para seus camelos, ela creu naquilo que o Eliezer falou, e ela captou aquilo que ele não falou, porque ele não disse assim: olha, eu estou buscando uma moça aqui para casar com o filho do meu senhor, que é muito rico. Olha, ele tem uma mansão preparada que é um espetáculo. E sabe qual moça que vai ser escolhida? É aquela que der água para os meus camelos. Ia ter uma fila de moça ali para dar água para os camelos. Mas ele não falou isso. Ela captou, ela entendeu, ela compreendeu as entrelinhas. Ela entendeu aquilo que não foi explicado. O anjo disse: não explique sobre a terceira puxada. Se você quiser provar a terceira puxada, a segunda vinda, a manifestação do Filho do Homem para uma pessoa, você não consegue, porque ele vai ter milhões de argumentos para rebater. Mas se aquela mente de Cristo, que consegue ler o que não foi nem explicado, mas está ali, diz o profeta: não está escrito na Bíblia que Sara e Abraão se tornaram jovens. Nenhum lugar está escrito isso, mas é assim que se lê. Porque Abraão e Sara desceram àquele país, o Egito, se não me falha a memória, e o rei botou o olho na velhinha, 90 e tantos anos, mas era uma jovem linda. Não está escrito que se tornaram jovens, mas é isso que mostra ali. Ele não ia se apaixonar por uma senhora. Ela era a dama mais linda que ele havia visto. Por isso Satanás está tão de olho na noiva de Cristo, na esposa de Cristo, porque é a coisa mais linda que há na terra. As moças. Então eu estava com Eliezer lá no poço, né? Rebeca, ela teve uma inspiração de deitar água para os camelos. E deitar água, segundo o profeta diz, dar água é dar ouvido, é dar lugar, é analisar. Diz o profeta: o mesmo Espírito Santo que você está dando água é o que te levará. Ela não sabia que ela puxando água e mais água, e vai um pouco de água para alimentar, para matar a sede de um camelo. E ela suou, coitadinha, descendo aquelas escadas, naquele poço que descia até aquela cisterna natural que havia ali, e puxava um cântaro, e puxava outro.
Mal sabia ela que aquele poder que ela estava dando água era o poder, era o camelo que a levaria até os braços de seu amado. Aleluia! Quando você começou a se interessar pelos selos, oh meu Deus, quantas vezes eu já li os selos e havia um interesse. Deus sabe do que eu estou falando, que isso é verdade. Um interesse, Senhor, há algo aqui que eu não consigo ver. Mas líamos, e líamos, e líamos, e relíamos. E agora esse poder tem nos carregado, tem nos trazido para ter um encontro com o nosso amado esposo, Cristo. Agora, quando Rebeca decidiu seguir Eliezer, ela trouxe consigo suas moças, suas servas. E as servas, as moças que acompanhavam Rebeca, por todo o trajeto, elas ouviram as mensagens de Eliezer. E Eliezer só falava de Isaac, não falava dele mesmo. Nenhum momento, olha, sabe de uma coisa? Eu desde pequenininho, eu já adquiri algumas coisas, e eu tenho um grande ministério. Nada disso. Ele falava de seu ministério, de sua vida, ali com Abraão, o quanto Abraão era rico, o quanto Abraão tinha um filho que era amado, que era formoso, que era rico, e que podia dar uma vida para ela onde ela nunca sentiria tristeza. Era a mensagem de Eliezer. E por todo o caminho, Eliezer vinha pregando, falando, e as moças ouviam. Muitas pessoas vêm para a mensagem e ouvem a mensagem de Eliezer. Mas somente Rebeca entrou na tenda com Isaac. Porque diz a Bíblia que quando Rebeca chegou, Isaac a tomou por mulher e a levou para a tenda de sua mãe. As moças não invadiram a tenda junto, muito embora elas ouviram tantas fitas e MP3 e recebiam as literaturas em caixote assim, ó. Só a Rebeca entrou no lugar de intimidade, no quartinho. Foi para Rebeca que Isaac se desvelou. O poderoso Deus desvelado perante nós. Um homem só pode se desvelar para sua esposa. Em Apocalipse diz que Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está escrito no vestido e na coxa. Muitas pessoas só vê a mensagem, a parte que está escrita no vestido. Deus enviou um profeta, o batismo em nome de Jesus, só aquilo que está escrito no vestido. Porém, na coxa, é as mesmas mensagens, são os mesmos títulos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas na coxa, é só a esposa que lê. Porque um homem da qualidade do Senhor Jesus não fica mostrando suas partes íntimas para qualquer mulher, não. Ele se desvela no lugar secreto, na tenda, no quartinho, para a esposa. Aleluia! Rei dos Reis. Mas não é a mesma mensagem? É a mesma. Os selos que você recebeu é os mesmos selos que bateu em cada igreja, na mão de cada um que ouviu Eliezer. Mas você lê a mesma mensagem, escrito o que está na coxa. E na coxa ali é uma palavra leve, porque está escrito no canal por onde a vida passa, por onde você recebe a vida, onde você tem uma intimidade com Cristo e recebe uma semente não de um homem, mas do homem, do varão, Cristo. Mas isso é maravilhoso. Por isso disse Paulo: assim como a mulher é o corpo e o marido a cabeça, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Amém. Você o ama?
Aleluia. Até onde eu sei, disse o profeta, não se cumpriu. O profeta não viveu para ver essa tenda cheia de crentes da mensagem, e nem viveu para ver alguns entrando no quartinho. Não. Quando ele pregou, ele dizia: eu sei que vocês não estão entendendo, mas mais na frente vocês entenderão. Amém? Você foi fisgado pela terceira puxada, fisgado por esse anzol da revelação. Aleluia. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Com os olhos fechados. Minha salvação